Baderneiros? Não só como baderneiro. Aquelas pessoas que estavam na frente dos quartéis, elas não estavam pedindo, eu quero uma lei mais justa, quero isso. Não, não. Elas estavam pedindo que o exército invadisse o Congresso Nacional e desse um golpe para colocar o Bolsonaro no poder. Olha, era todo mundo maior de idade. Todo mundo maior de idade. Todo mundo sabia o que estava fazendo. Eu não posso falar agora que essas pessoas são manipuladas ou que estavam ali num último grau de esperança. Não vou falar que um bandido que roubou o seu celular ou que assaltou uma pessoa, que matou um entregador, fez isso porque estava com fome, que é aquela desculpa que a esquerda sempre usa. Aquelas pessoas são maiores de idade, elas são titulares de direitos e deveres. Então aquelas pessoas estavam na frente de quartéis, e a gente precisa lembrar, elas estavam pedindo um golpe de Estado com Bolsonaro no poder. Não, elas não estavam pedindo, olha, queremos uma investigação sobre as eleições. Elas queriam um golpe de Estado com Bolsonaro no poder. Elas estavam na frente de quartéis, elas não estavam na frente de tribunais. O foco daquelas pessoas era que o exército desse um golpe. Renan, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal Ceará. Boa tarde, uma honra estar aqui, um prazer também. É a primeira vez que eu conheço a cidade de Novas Russas. E vai ser um prazer compartilhar aqui as nossas ideias com vocês. Desde quando você e toda a equipe, eu estou vendo aqui, bastante numerosa, estão no estado do Ceará? Olha, eu já estou até perdendo a conta que eu estou na estrada, né? Então eu durmo sempre num dia diferente, num local diferente. Eu devo estar no meu 3º ou 4º dia de Ceará. A gente chegou pelo estado aqui, entramos na parte de Juazeiro, passamos em Uiraponga. E aí começamos a subir lentamente. Aí ontem à noite paramos em Novas Russas. E aí vamos rumar direto para Fortaleza ao longo dos próximos dias. Vocês passaram por Uiraponga, aquela Sim, a cidade... Fantasma. Fantasma. Que foi tomada pelo crime organizado. Aparentemente o crime organizado vem tendo problemas, porque um dos líderes que havia feito a tomada da cidade, ele morreu. A cidade realmente parece um cenário de filme de terror, parece um cenário de videogame para quem joga, assim, o famoso Resident Evil. É bem bizarro, imaginar que um tipo de coisa exista e esse tipo de coisa exista no Brasil. E nós vimos esse cenário, tem um posto policial, não é nem um posto policial, tem uma escola que tem uma viatura com 3 policiais cuidando de toda a cidade, e eles ficam sozinhos, só barulho assim de um gato miando, um pássaro que passa, é bem estranho, assim. É uma das coisas mais estranhas que eu já vi na vida. Os moradores foram todos embora, realmente. Sobrou um. Um remanescente. Um remanescente que estava... E vocês conseguiram conversar com ele? O que ele diz? Ele não dizia muita coisa porque ele estava bêbado. Mas ele estava bêbado, parado no meio da rua, meia-noite. Que é mais uma outra imagem que você fala, isso parece realmente um videogame. Tem um cara sentado numa cadeira, numa rua aleatória, sozinho, com uma garrafa de vodka, nem de cachaça, parado ali, sentado, olhando pro nada. Já deu para sentir que o Ceará não está bem em termos de segurança pública, mas além desse problema detectado, o que vocês puderam ver nessa vinda aqui ao estado do Ceará, quais são as impressões em relação às outras áreas, aos outros setores da administração estadual? Olha, é um estado cheio de potencialidades, é um estado que tem gente trabalhadora. E assim, o cearense é conhecido como trabalhador, especialmente em outros estados, né? Em São Paulo teve muita migração cearense, os cearenses sempre foram trabalhadores. Então, vocês têm mão de obra boa, vocês têm capacidade de trabalho. O que não tem é uma articulação das elites para fazer com que o estado ande. Tampouco há espaço para que as pessoas possam ascender socialmente e melhorar a vida delas. Esse é um problema grave, é um problema de elite. E aí o maior problema que a gente tem aqui é claramente o problema de administração pública e prioridades. E esse problema atinge todo o estado. Aqui é um estado em que fazer política significa algo que eu não consigo considerar sério. Então, por exemplo, essa lógica de distribuição de emendas e desvio de emendas e de compra de votos, ela é a base da política aqui no Ceará. E essa base da política se tornou normalizada, as pessoas aqui no estado aceitam, e ao aceitarem isso, elas acabam aceitando também as consequências disso, que é viver em lugares em que a administração pública é muito ruim, e que não incentiva vamos dizer, a emancipação das pessoas e dos municípios do dinheiro que vem do governo federal. Então tem uma dependência aqui dos municípios gigantesca do dinheiro que vem de fora, e aí fica todo mundo vivendo uma economia artificial. Porque se um dia der uma crise no Brasil, e essa é uma coisa que eu quero explicar, se um dia vem uma crise no Brasil e para de vir dinheiro dos outros estados para sustentar os municípios aqui, a galera vai morrer de fome. Se der um piripaque, a galera aqui que depende do estado tá ferrada. Então algo precisa ser feito para emancipar as pessoas. Tem o Bolsa Família, né? Mas de acordo com o Bolsa Família, é o seguinte, o Bolsa Família só existe, alguém está recebendo Bolsa Família, alguém que nos ouve recebe Bolsa Família, precisa entender que ele saiu do bolso
de uma outra pessoa. Não foi o papai Lula que te deu o Bolsa Família. Esse dinheiro saiu do bolso de alguém que trabalhou e esse dinheiro foi para Brasília e Brasília te deu. Uma hora pode engripar e tá pintando que vai engripar porque a economia brasileira está indo para um caminho muito perigoso. Muito perigoso. A gente tem uma crise fiscal no Brasil para 2027, 2028, ou seja, vai acabar o dinheiro do governo federal e aí vai pagar como? Então as pessoas, assim, se você fica... Sabe aquela fábula da formiga e da cigarra? Todo mundo conhece. Que a cigarra que fazia música e era sempre um verão pra cigarra. A cigarra tava tocando o violão dela. E a formiga ficava lá coletando folhas, coletando florzinha e levando. É a cigarra. O que você fica trabalhando tanto aí, formiga? Tá tudo bem, tá tudo bem. Pois bem, uma hora a formiga faz, olha, vai chegar o inverno, né? E quando o inverno chegar, vai dar ruim, né? Você vai morrer e eu vou estar com o meu estoque aqui. A cigarra não acreditou e ficou tocando música. Pois bem, uma hora o inverno chegou e a cigarra morreu. Qual é a dica disso aqui? Se a população ficar acreditando que o Bolsa Família vai ser o remédio para todos os problemas, uma dica, uma hora vai dar ruim. O governo brasileiro está achando que vai pagar tudo. É BPC, é auxílio gás, é auxílio energia elétrica, é Bolsa Família, é Bolsa isso, é aposentadoria reajustada de acordo com o salário mínimo. Uma hora vai dar ruim. E eu tô avisando isso, as pessoas precisam se emancipar. Você sabe que um dos efeitos colaterais do Bolsa Família, de todo esse assistencialismo, né, com o dinheiro público, é a acomodação e a preguiça. Hoje nós temos dados estatísticos aí de que, por exemplo, empresas que vêm de fora, inclusive, empresas locais estão com dificuldade de mão de obra para poder avançar nos seus negócios, porque essas pessoas simplesmente não querem mais trabalhar. E aí, como é que fica o futuro? Isso, olha só, isso você não verá outros pré-candidatos à presidência falar. Mas eu vou concordar em gênero e grau com você. Tem estatísticas que mostram que o comércio já não consegue contratar pessoas. E não consegue contratar pessoas porque a pessoa faz o seguinte cálculo. Ah, eu moro aqui na minha casa. A minha mãe recebe Bolsa Família, minha avó recebe uma aposentadoria, eu consegui puxar um Bolsa Família aqui, mesmo com um valor menor, e aí eu faço um bico 2, 3 vezes por semana, tiro um dinheiro com esse bico e vou deixando a vida me levar. Esse tipo de coisa é inimigo da disciplina, esse tipo de coisa é inimigo da vontade, e esse tipo de coisa é deletério para a economia. Esse tipo de isso quando não, esse cara ou alguém da família dele arruma um contato com um político e pega um empreguinho na prefeitura. Ou seja, em todas as instâncias da vida dessa pessoa, essa pessoa está circundada pelo governo, o governo banca ela de alguma maneira. Isso não funciona, isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim porque, assim, os estados no Brasil, eu tô falando isso em todos os lugares que eu tô indo, deu até uma briga na última rádio que eu passei. Os estados no Brasil, eles não estão felizes uns com os outros. A galera de Santa Catarina, a galera Paraná, a galera de São Paulo, começa a falar, pera um pouquinho, eu mando o dinheiro todo pra Brasília, e aí eles sustentam um monte de gente, e depois ainda reclamam de mim e falam que eu sou xenofóbico. Mas que porcaria é essa? Né? E assim, aí começa a ter raiva. E aí o Lula vai, aparece na TV, e aí a pessoal de esquerda fala, não, é que vocês não gostam do Nordeste. Olha, o Nordeste não gosta do Nordeste. Os políticos do Nordeste tratam as pessoas do Nordeste igual lixo. Não dão desenvolvimento econômico para as pessoas do Nordeste. Aí as pessoas vão embora. Elas migram para Goiás, hoje em dia, para Mato Grosso, para São Paulo, Santa Catarina. Vão morar lá. Em geral vão morar mal, vão morar sozinhas, vão perder seus familiares, seus amigos, para tentar vir em outro lugar. Num modo de vida que não é o modo de vida que elas têm aqui. Que é um modo de vida assim, tem que correr, arrumar um emprego, trampar e tal. E aí, né, a gente fica assim, de maneira clara, pensando, por que o Brasil não se torna mais parecido com Santa Catarina? Por que a gente não tem administração mais parecida com as cidades do interior de São Paulo? Se dá dando certo em outro lugar, as pessoas estão indo para outro lugar, vão ficar mais parecido com outro lugar, que é o que precisa fazer aqui. Fala galera, tudo bem? Um minutinho, aqui é o Daniel. A gente já volta com o vídeo. Mas antes não esquece de deixar o seu like. Não esquece de se inscrever no canal aqui. E claro, ativa o sininho para dar aquela fortalecida e a gente continuar produzindo este material para vocês. Bora mudar o Brasil. Abraço. Agora, Renan, eu soube que você é um dos coordenadores do MBL e responsável por aqueles movimentos gigantescos que nós tivemos ali entre 2013 e 2014, que culminaram no impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Se nós estamos diante de um quadro de catástrofe anunciada no Brasil, eu particularmente não consigo entender como esse presidente continua aí, como o Congresso continua inoperante e também o porquê da falta de manifestações. O que foi que houve com vocês também
do MBL? Deram uma acomodada? O que foi que aconteceu? Não, aqui, assim, houve uma coisa no meio do caminho. Essa coisa chamava Bolsonaro. Veja, entre 2014, quando eu e meu irmão convocamos a primeira manifestação contra Dilma Rousseff, e 2018, em que nós convocamos a última, em que nós pedimos a prisão do Lula, nós só vencemos. Derrubamos a Dilma, fizemos o governo interino, aquele governo tampão do Temer, passar reforma, apoiamos a Lava Jato, prendemos o Lula. A partir de 2019, o Bolsonaro é presidente, a primeira coisa que ele faz é tomar as manifestações da população. E as manifestações deixaram de ser uma ferramenta que as pessoas tinham para protestar contra algo ou apoiar algo importante. Por exemplo, eu vou protestar contra a Dilma ou eu vou apoiar a Operação Lava Jato. E viraram um ato de apoio ao Bolsonaro, em que as pessoas ficavam chorando vendo o Bolsonaro, dançavam músicas do Bolsonaro. Ora, eu não vou ir pra rua num domingo, ficar dançando um funk do Bolsonaro. Só que as pessoas querem ir. Não consigo hoje convocar uma manifestação na Paulista igual eu fazia antigamente, porque a manifestação, quem vai hoje na manifestação são pessoas de idade que querem lá amar o Bolsonaro. Eu não consigo explicar para elas que o Bolsonaro é um problema. E as pessoas mais novas que poderiam ir na manifestação, elas falam, olha, eu não quero ser identificado com esses caras parecem loucos. Por quê? Porque se você vá numa manifestação na Paulista que tem, ou em qualquer outro lugar no Brasil, que é do Bolsonaro, é meio ridículo a manifestação. É um culto, as pessoas ficam de joelhos chorando pro, ai meu capitão. E o Bolsonaro é um político corrupto e problemático. Então, a partir do momento, é uma lição para os brasileiros, que fazer manifestação se torna cultuar, amar o político, vai dar ruim. Agora nós estamos mudando. Nós convocamos para semana retrasada, na semana passada, nós fizemos uma manifestação contra o Dias Toffoli, contra o Banco Master, do modelo totalmente diferente. Dia de semana, foi na frente do Banco Master, sem caminhão de som, sem bandeira, sem a roupa de partido, nada. Era a galera com roupa do trabalho indo protestar de verdade, no meio da semana. Foi muito melhor. E a gente tinha marcado para amanhã, outra, só que infelizmente tem uma tempestade em São Paulo. Tempestade mesmo vai acontecer, a previsão do tempo é horrível, aí jogamos para semana que vem. Então, nós começamos agora a reconvocar manifestações, mas de uma maneira que ela seja muito diferente dessas manifestações que os bolsonaristas convocavam, porque a turma do Bolsonaro acabou com as manifestações. Agora, em relação a aquelas pessoas que foram condenadas a penas de até 17 anos por conta daquela quebradeira do 8 de janeiro e que o Supremo entendeu que ali houve uma tentativa de golpe de Estado. Qual é o posicionamento de vocês, especialmente o seu, Renan, como pré-candidato à presidência? Porque ali a gente vê, por exemplo, uma série de desrespeitos aos direitos individuais, às garantias fundamentais do cidadão, como, por exemplo, não foi observado no caso de todos esses que estão condenados a penas absurdas, o devido processo legal. Vamos lá. Primeiro, eu não acho que foi só uma baderna. E se fosse só uma baderna, nós, que somos pessoas que defenderem a ordem, vamos crer que essas pessoas deveriam ser punidas. Então, aquelas pessoas, elas estavam na frente do quartel. Mas por golpe de Estado? Sim. Não como baderneiros? Não só como baderneiro. Aquelas pessoas estavam na frente dos quartéis, elas não estavam pedindo, eu quero uma lei mais justa, quero isso. Não, não. Elas estavam pedindo que o exército invadisse o Congresso Nacional e desse um golpe para colocar o Bolsonaro no poder. Mas elas não foram levadas àquela situação por tudo o que aconteceu durante a campanha, que a gente viu que houve uma série de manipulações, não foi uma disputa igual. Eu não Elas sei. perceberam, por exemplo, que as instituições foram cooptadas, que o Congresso não está fazendo sua parte. E naquela época, por exemplo, as Forças Armadas gozavam ainda de muita credibilidade perante a sociedade. Talvez não tenha sido por isso um último pedido de socorro, que elas acamparam ali em frente aos quartéis, mas é justo que elas peguem penas maiores do que traficantes, do que assassinos, não é justo, do que latrocidas. Eu vou molhar o bico, eu vou chegar aí. Essas pessoas, elas queriam algo errado e elas sabiam das consequências. Pois bem, elas foram se manifestar. Nós, do MBL, descobrimos trocas de e-mail ali que envolviam a BIM e Polícia Federal, que mostraram que o governo Lula estava ciente que haveria uma manifestação que tinha esta intenção de entrar nos palácios. O que o governo Lula fez? Ele retirou todas as linhas de defesa
Não fez ninguém. Inclusive o Lula foi para Araraquara nesse mesmo dia. Sim. E aí permitiu. E aí essas pessoas foram vendo, nossa, vamos entrando. Essas pessoas, aí sim, são pessoas, você me desculpa o termo que eu vou usar, meio bestas. E falaram, nossa, eu vou entrar. Elas entraram. Elas achavam na cabeça delas que o que elas estavam fazendo ia motivar as Forças Armadas a fazer a tal da intervenção militar. E aí sim acabaria o governo Lula. Tanto que quando chega as Forças Armadas ali, as Forças Armadas... elas aplaudem, né? Nossa, chegou os soldados. E aí elas vão presas. Pois bem, as penas naturalmente são absurdas. E a forma como que elas foram julgadas foi absurda. O direito foi muito pesado contra elas. Elas não dispuseram de direito de defesa. Elas tiveram coisas que você vê em regimes opressivos ou que você deveria ver contra traficantes, que são audiências coletivas. Imagina, quando você, no direito penal, a audiência é uma coisa exclusiva e individual. Ali você teve audiências coletivas. Nem era com o juiz do caso, que era o Alexandre de Moraes, era com o assistente dele. Eram coisas, do ponto de vista do direito, absurdas. Então, as penas contra essas pessoas, naturalmente, são absurdas. É tudo absurdo o que aconteceu ali. Teve um cara que era motorista de Uber, que estava levando uma pessoa, e aí os militares pegaram o cara e botaram o motorista de Uber no meio. O cara ficou preso. Então, o que houve contra essas pessoas foi naturalmente absurdo, foi diante da impunidade que nós temos contra o crime organizado, foi absurdo na comparação, só que eu não vou passar pano para adulto. Aquelas pessoas eram adultas, entendeu? Então, eu sou contra as penas, sou a favor da redução grande da pena dessas pessoas, mas ao mesmo tempo eu não vou passar a mão na cabeça e falar que era herói nacional, porque sabiam o que estavam fazendo e essencialmente essas pessoas estavam erradas no que elas estavam fazendo. Erradas no propósito, erradas no culto ao Bolsonaro, erradas em fazer baderna. Porque se for nessa mesma linha, eu ganho do Lula no segundo turno, Lula chama MST, fica acampado lá, Rússia me ajuda, Venezuela me ajuda, aí manda esse MST invadir o Congresso Nacional. Ah não, mas era só uma baderna. Esse é o argumento da esquerda. A esquerda que usa esse argumento não é uma baderna, uma libertação do não sei o quê. Eu não posso admitir essa baderna, nem esse discurso, nem para a esquerda, nem para a direita. E vou lembrar uma coisa, nos Estados Unidos houve a invasão do Capitólio. Veja as penas que as pessoas tomaram na invasão do Capitólio. Altíssimas. Inclusive teve gente morta ali no meio. Então, ou a gente se leva a sério como Estado, ou a gente vai ficar relativizando. Não posso relativizar, senão eu não posso ser presidente. Se eu estou sendo candidato a presidente, eu tenho que respeitar a instituição Presidência da República e Governo Federal da maneira correta. Só para fechar esse assunto, você acha que o Supremo Tribunal Federal atual, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, o Toffoli, que o Lewandowski, que não é mais, saiu, estava como ministro da Justiça, estão no centro de um escândalo financeiro robusto aí, que tem potencial para derrubar realmente a República, se isso aqui fosse um país sério. Sim. São democratas, são juízes, essas pessoas estão realmente preocupadas em fazer justiça? Não, elas não estão preocupadas com nada. Elas são... eu tenho que ser cuidadoso para não perder meus direitos políticos, né? Elas são, vamos dizer... Então nós não estamos mais numa democracia. Não estamos. Nós não estamos. Assim, na verdade, nós nunca estivemos numa democracia. Mas a coisa está ainda mais agravada e o Supremo Tribunal Federal, ele em si, já é uma entidade completamente anômala e eles perceberam que eles tinham tanto poder que eles poderiam fazer negócios sem ser pego. E é o que está acontecendo agora. O que a gente está descobrindo agora pelo esquema do Banco Master, que é um esquema de tráfico de influência bizarramente pesado que envolveu todo mundo na República. Pegaram o Lula agora, para ser claro, pegaram reuniões do Lula com o Vorcaro, pegaram reuniões do Alexandre de Moraes, pegaram reuniões do Toffoli, pegaram sociedades que foram formadas pelo Toffoli, o Lewandowski, como você citou, que era ministro da STF, agora é ministro da Justiça do Lula, pegou um contrato de 5 milhões de reais com eles. Então, naturalmente, essas pessoas estão incorrendo em crime. Isso precisa ser dito. Tanto que assim, a gente convocou a manifestação já pedindo cabeça de ministro supremo, começando por Dias Toffoli. Porque a relação dele com o Banco Master, em nenhum lugar do mundo vai ser explicada como séria. Então, o que nós temos é um poder judiciário completamente viciado. E eu vou concordar com qualquer crítica que vá nessa linha. É completamente viciado. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Até a próxima!